Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo vamos analisar tudo que rolou nesse capítulo que marcou oficialmente o encerramento da terceira temporada de Solo Leveling. Então, só para situar quem tá caindo aqui de paraquedas, o anime ele conta a história do caçador Sung Jin-woo, um garoto que se tornou então a figura mais poderosa da Coreia do Sul. Após vencer os 100 andares da dungeon demoníaca e finalmente obter o elixir da vida que cura a enfermidade da sua mãe, o nosso herói ele teve um papel fundamental na quarta expedição à Ilha Jeju. Agora que o Rei Formiga foi derrotado, os nossos heróis precisam socorrer a Tia Rainha e dar um jeito nas formigas remanescentes. Galera, antes de mais nada, já deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no meu canal para receber mais vídeos de análise e comentários de anime. Para quem também tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição o link dos volumes 6 e 7 do manhwa e também minhas redes sociais. Não deixem de conferir. Agora, sem mais delongas, vem comigo, que aqui no Covil eu te conto tudo. Seguinte, nesse episódio que adaptou do capítulo 104 até o 110, a história já começou tensa. Após derrotar o Rei Formiga, o Sung e os outros caçadores estavam todos então reunidos em torno da Tia Rainha. O estado da caçadora era bem grave. Conforme vimos então no encerramento do último episódio, nosso herói teve uma ideia pra lá de controversa. O garoto que havia escutado uma certa voz o chamando, imediatamente pediu que a gravação fosse interrompida. Nessa hora, o Iron então aparece com o corpo do caçador Byung-woo em seus braços e o coloca na frente do Sung. Para o espanto de todos, o Sung ele realiza com sucesso a extração da sombra. O Baek em particular tinha sido mais afetado, mas o garoto aí não tinha tempo para dar maiores explicações. Assim, antes mesmo que ele ordenasse, a sombra do Byung-woo por conta própria se aproxima da Tia Rainha e ela já começou a usar a magia de cura nela. A garota prontamente ela teve todas as suas feridas fechadas, inclusive partes do seu corpo regeneradas. Os caçadores então assistindo tudo aquilo, eles ficaram boquiabertos com essa habilidade de invocar os mortos. O Baek, apesar de mais calmo por conta de a Tia estar melhor, ainda assim ele vai pessoalmente até o Jin-woo e pede que ele liberasse a alma do seu amigo, já que em vida ele nunca gostou de participar de batalhas. Nosso herói, ao perceber que era um pedido agora de coração, ele revela que já tinha essa intenção e o libera logo em seguida. Foi simplesmente assim uma cena emocionante. Vale destacar que em relação ao manhwa, houve algumas mudanças significativas nessa parte. Para começar, o Sung ele não consegue de cara extrair a sombra do caçador. Ele precisou de 3 tentativas até ter sucesso. Tanto que, nas palavras dele, era como se a alma do Byung-woo estivesse ali resistindo. Outro ponto é que no original o Sung ele não ouve nenhuma voz. A ideia de usar o corpo do healer tinha partido dele mesmo. Voltando ao anime, assim que a rainha e o rei formiga eles foram mortos, as outras formigas elas ficaram descontroladas e começaram assim a se espalhar por todas as direções. Os caçadores de suporte, posicionados em alto mar, eles entram em ação e concentram todos os seus esforços em eliminar o máximo de criaturas que eles podiam. Lá na ilha, enquanto os coreanos eles se preparavam para partir, levando a caçadora Tia, o nosso Sung, por outro lado, ele resolve ficar e resolver alguns assuntos pendentes. O garoto rapidamente ele volta ao ninho e começa então a destruir as formigas e os ovos que sobraram. O que, para sua surpresa, também lhe concedia experiência. Tanto que ele, inclusive, atinge o nível 100 aqui. Além disso, agora que ele estava sozinho, ele também podia ir atrás do seu real objetivo. Ao ficar então diante do corpo do Rei Formiga, o Sung, sem perder tempo, ele tratou de já ir extraindo a sombra da criatura. Ao fazer isso, diferente das vezes anteriores, ele se viu no meio de uma escuridão misteriosa, mas aquilo logo passou. Por incrível que pareça, a extração tinha sido um sucesso e logo de primeira. Numa cena então super impactante, a sombra então ela se ergue de forma majestosa como se ela estivesse eclodindo para um novo despertar. O Sung tinha acabado de fazer uma aquisição poderosíssima para o seu exército. Para sua surpresa, quando ele já se preparava para coletar a sombra das outras formigas, o garoto então é chamado. Meu rei! Assim que ele se vira, o Sung ele percebe que a sombra se referia a ele. Incrédulo que ela podia falar, a mesma então pede que ele lhe concedesse um nome.
Nosso herói, desconfiado que a sombra só podia falar por causa do seu alto ranking, ele pergunta à formiga se ela ia obedecer, mesmo ele tendo sido seu algoz. A criatura, no entanto, responde que ela não havia morrido, mas sim renascido graças aos seus poderes. Logo, com muita alegria, ela iria então servir por toda a eternidade. Diante disso, o Sung então lhe dá o nome de Beru e segue com a extração das demais formigas. Só um adendo, esse nome ele não veio do nada. De acordo com o original, o Jin-Woo ele usou de inspiração o escritor francês Bernard Werber por conta da sua obra-prima, O Império das Formigas. Resumindo, Bernard virou Beru. Como as formigas então seguiam se dispersando por todos os cantos, muitas delas conseguiram então ultrapassar as linhas de defesa ao redor da ilha e já estavam prestes a alcançar o continente. Foi aqui então que vários caçadores de diferentes ranks e também voluntários precisaram entrar em ação. Lá na ilha, o nosso Jin-Woo, vendo a enorme quantidade de formigas que restavam, ele foi informado pelo próprio Beru que ainda haviam cerca de 4.000 delas voando por aí sem orientação. Diante disso, o garoto então pergunta se ele podia dar um jeito na situação, e o Beru responde com todo prazer que ele estava ao seu dispor, partindo então logo em seguida. O Sung, por sua vez, ele invoca o Kaizo, e ele também se une aos demais caçadores no combate às formigas. No caso, ele chega inclusive a salvar o helicóptero que estava os seus companheiros, que sem a ajuda dele naquele momento, certamente eles não teriam sobrevivido. Bom, com a progressão natural das coisas, graças à ação conjunta dos caçadores, em pouco tempo a maior parte das formigas foi neutralizada, e portanto a raid havia sido um sucesso, apesar das baixas. Na Coreia, eles até haviam erguido um monumento em homenagem às vítimas, tá? E com relação ao Sung, a população por sua vez não se mostrava dividida. Enquanto uns enxergavam ele como um herói que foi imprescindível para a vitória, já outros acreditavam que se ele tivesse participado desde o início, as mortes poderiam ter sido minimizadas. E não deixa de ter razão, né? Ele, que inclusive participou da cerimônia, ele foi um dos que prestou então homenagem ao Byung-Gyu. O caçador Bae, que ao ver que o garoto estava cabisbaixo, ele fez questão de mandar ele levantar a cabeça. Afinal, sem a ajuda dele, a vitória jamais teria sido alcançada. Posteriormente, o presidente Gan-hee, que havia chamado o Sung para uma conversa, ele faz questão então de agradecê-lo pelos serviços prestados e garante que isso seria recompensado devidamente. Aproveitando o gancho, né, o presidente ele ainda pergunta o que ele faria de agora em diante, afinal o garoto havia se tornado uma pessoa de renome mundial, né? Aqui então foi onde o nosso herói revela que ele planejava abrir a sua própria guilda. Paralelamente, lá na Ilha Jeju, alguns caçadores haviam sido designados para realizar a limpeza do local. Só que, para surpresa dos mesmos, eles acabam então se deparando com uma figura misteriosa que não devia estar ali. Antes mesmo que ela viesse a se apresentar, uma segunda entidade aparece e, no estralar de dedos, ela colocou todos então para dormir. Eu não vou dar spoilers, mas só pela conversa ali dos dois, dá para perceber que eles estavam investigando o que aconteceu ali. Aparentemente, eles estavam certos que quem tinha sido responsável por aquilo era um conhecido deles. E eles não conseguiam entender o porquê dele estar ajudando os humanos. Para evitar maiores confusões, eles resolvem então seguir com seus planos e deixam o local através de portais que eles abrem. Quem são eles? Isso a gente só vai ficar sabendo na próxima temporada. O fato é que aqui no anime, o pai do Sung aparece escondido lá no fundo, só ali observando a situação. E bom, voltando ao protagonista, enquanto o Sung agora ele enfrentava um congestionamento, o seu telefone toca, e era o presidente do outro lado da linha. O Gan-hee tinha ligado para perguntar se ele podia ajudar com um portal de rank B que havia aberto ali perto, afinal os caçadores não conseguiam chegar por conta do trânsito. O Jin-Woo, que não podia deixar passar uma oportunidade como aquela, ele prontamente aceita e vai a pé até o local. Apesar de ser informado que só tinha ele, né, que tinha chegado até o momento, o garoto ele não se importa e resolve que ia entrar assim mesmo. Agora vejam só que sorte. Justamente quando ele adentra o portal, pense. Pois é, mais uma vez um portal inocente se transforma em vermelho. Caramba, hein, Sung? Então, nessa vibe, com o Jin-Woo e suas sombras partindo para cima das ameaças,
a temporada se encerra com chave de ouro, deixando um gostinho de quero mais. Pelo sucesso que fez, é certeza que a gente vai ter uma terceira temporada. Então fiquem tranquilos. A gente só não sabe dizer quando. Enfim, se houver alguma novidade, eu trago atualização para vocês. Eu acredito que no máximo até 2027 a gente deve saber de alguma coisa, né? E bem, com relação aos cortes, sem perder muito tempo, apesar de algumas alterações aqui e ali, o que mais chamou a atenção mesmo foi eles terem deixado de fora a parte do Sung ele sendo sondado pela Associação Americana de Caçadores. Depois do memorial, era suposto o protagonista ele ter sido abordado por um agente e levado para ouvir uma certa proposta. O objetivo deles era bem claro: dar cidadania americana para o garoto e levar ele para os Estados Unidos. E, em contrapartida, eles prometeram que um caçador especial ia aumentar os seus poderes. Só que na prática, a mulher que seria responsável por isso acabou se assustando quando ela viu o que tinha dentro dele, na verdade. Eu não quero dar muitos spoilers, tá? Mas ela meio que percebeu que ele provavelmente não tinha limites. E bem, eu acho que não há motivo então para se preocupar, tá? Isso provavelmente vai ser adaptado no começo da terceira temporada. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam então de verificar o like e a inscrição no meu canal, beleza? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que me assistiram. Um forte abraço e fui!